Vamos lá então. Bom, primeiramente, bom dia, pessoas. Hoje eu não estava aqui no início da trilha com os meus colegas coordenadores, mas devido a compromissos no trabalho, mas cá estou eu, além de coordenar, ter o grande prazer de apresentar para vocês, fazer essa palestra, fazer essa apresentação desse conteúdo que eu tenho muito carinho por ele, que é praticamente um filho meu online. E eu espero contribuir e colaborar com vocês em insights e insumos para pensar em acessibilidade. Vamos lá, do que eu vou falar? Algum tempo atrás, em 2018, nós da NTT Data, a gente se questionou: espera aí, a gente está fazendo teste de acessibilidade, mas de fato a gente está atendendo a necessidade das pessoas? De fato, nós estamos contemplando aqui o que o usuário real utiliza no dia a dia dele? E quando a gente se questionou, né, dessa forma, a gente levantou essas perguntas, fomos atrás, obviamente, de fazer uma pesquisa, de entender o que estava acontecendo no mercado, e descobrimos que somente havia uma pesquisa internacional, da WebM, que fazia essa mensuração a nível global, e que a participação da América Latina era muito baixa, e do Brasil, então, nem se fala. Consequentemente, falamos: "Tá, se nós queremos entender isso, né, se nós queremos responder essas perguntas, então a gente vai ter que fazer a pergunta para a pessoa certa". E aí nasceu a nossa Pesquisa Nacional de Usuários de Leitor de Tela. Então, o nosso propósito, vamos dizer, é realmente entender, é realmente buscar, é realmente, entender como essa diversidade do uso da tecnologia assistiva, o uso do leitor de tela, no país continental como o Brasil é. Né. Como que a gente sabe se o usuário do norte ou do nordeste ou do sul ou do sudeste ou do centro-oeste utiliza da mesma forma? Como é? Então a gente foi realmente buscar essas respostas. Além disso, a gente se propôs alguns desafios, né, que a gente queria fazer essa pesquisa, a gente queria, já entender essas pessoas, entender se realmente esses usuários, eh, como que eles usavam, fazia essa navegação. Só que além disso a gente tinha, puta, é só saber como que a gente vai determinar se realmente está sendo efetivo. Então a gente propôs 3 objetivos básicos para a gente. O primeiro era encontrar essas pessoas, obviamente, porque a gente aqui em São Paulo, a gente está meio que dentro de uma bolha, a gente sabe aqui onde tem instituições de pessoas com deficiência visual, a gente sabe, tudo mais, mas, cara, a gente queria ir além, né, a gente não queria se limitar a São Paulo. Então o primeiro ponto seria encontrar essas pessoas, onde que a gente ia buscar essas pessoas para responder essa pesquisa. A gente queria garantir efetivamente que essa pesquisa fosse a nível nacional, então a gente queria buscar, eh, pessoas do norte, do nordeste, do centro-oeste, a gente queria realmente não só ouvir sul e sudeste, mas que a gente pudesse expandir e ouvir, se tiver um usuário de leitor de tela em algum canto, a gente queria ouvir a voz dele, não importa aonde ele estivesse. E o ponto principal, se nós estamos falando de acessibilidade, se estamos falando de usuários de leitor de tela, tanto o hot site para fazer essa pesquisa, quanto a divulgação dos resultados, quanto a divulgação dela em si para essas pessoas, tem que ser totalmente acessível. Tem que ser plenamente acessível. Essas pessoas têm que ter pleno acesso e total acesso à pesquisa, em todos os seus aspectos. Afinal, se estamos falando de acessibilidade, nós temos que garantir a acessibilidade em primeiro lugar. Beleza. E aí, dando todos esses desafios, em 2018 a gente teve a primeira edição dessa pesquisa. Conseguimos bons resultados, já mostrarei para vocês. Conseguiríamos bons resultados lá em 2018, e esses resultados falaram: "Não, espera, foi interessante, deu alguma coisa bem legal, deu uns insights interessantes, a gente conseguiu ter realmente uma visão, de como são os hábitos de navegação dessas pessoas, né, pra ter uma visão bem realista do que se o que a gente está fazendo sentido. E vamos limitar uma só? Não. Por quê? E aí, nós tivemos a nossa segunda edição em 2020 e a nossa terceira edição em 2022. Ou seja, já são 3 edições, já são 3 pesquisas que nós rodamos, para buscar manter sempre o nosso método, manter sempre a nossa forma de trabalhar, manter sempre os nossos testes de acessibilidade alinhado com realmente a experiência do usuário, que é fundamental.
E como que foi esse ano? Lá em novembro do ano passado, a gente começou o planejamento. Então a gente começou a estruturar, reposicionar, ver se realmente as perguntas que a gente fazia estavam fazendo sentido ainda para o contexto atual, realmente planejar e estruturar toda a pesquisa. No dia 3 de dezembro a gente lançou ela, foi quando a gente abriu para pesquisas, a gente abriu para respostas, a gente abriu a pesquisa para as pessoas responder, então a gente começou a nossa divulgação, e foi até o dia do carnaval desse ano, no dia 1 de março. Então a gente deixou todo esse tempo aberta para escolher o máximo possível de respostas desses usuários. E dia 18 de abril, nós lançamos oficialmente os resultados, né, o nosso do que foi as respostas desses usuários. Beleza. Um dos pontos interessantes é que essa pesquisa a gente está conseguindo alcançar cada vez mais pessoas. A cada edição que passa, nós conseguimos alcançar um número maior de pessoas, felizmente. Então, na primeira foi 312, na segunda, os 427, e na terceira, que foi esse ano, 564 pessoas. Ou seja, a gente conseguiu ter um salto ali, se a gente comparar com a primeira, um salto gigantesco. Comparado com a segunda, melhor ainda. Então, o nosso objetivo é que a quarta edição, em 2024, né, a gente faz é sempre de 2 em 2 anos, porque a gente acredita que é o tempo necessário para ter alguma mudança no cenário, etc. A gente consiga chegar em 1.000 pessoas, né. Falta um pouquinho ainda para esse objetivo? Falta, mas de termos 564 respostas, para a gente já dá uma visão muito legal, já é uma coisa extremamente satisfatória. Beleza, e agora focando nos resultados desse ano, como que foi? Como que aconteceu? Primeiro ponto interessante, comparando a segunda edição com a terceira edição, nós tivemos um aumento de pessoas, de usuários respondentes, com mais de 60 anos. Ou seja, na segunda, desculpa, a gente teve 12 respostas, 12 usuários com mais de 60 anos. Já na terceira, a gente teve 17 pessoas. Que reflexão que a gente trouxe em cima disso? A gente entende, mais do que nunca, como sempre fala, que acessibilidade é para todos. Acessibilidade, ela é para qualquer pessoa, independente de necessidade, independente de características que ela tenha. E um desses grupos é as pessoas com 60 anos a mais. É o nosso grupo aí da tecnicamente terceira idade. Quando a gente vê esse número aqui de usuários de leitor de tela, que são mais de 60 anos, que fazem parte desse grupo crescendo, a gente entende que é um grupo que precisa de acessibilidade 2 vezes, tanto pela idade, que passa a ter ali algumas outras limitações, fato, quanto pela questão de ser um usuário de leitor de tela, de ser uma pessoa cega ali utilizando as interfaces digitais. Logo, a nossa reflexão é, a gente precisa ainda de refinar ainda mais esse nosso olhar de acessibilidade para esse público de 60 a mais. Por quê? Seguindo todas as tendências, vamos dizer assim, a nível nacional, também os usuários de leitor de tela com 60 anos está aumentando, né, tanto que a gente teve essas respostas de 12 para 17, o que realmente chamou bastante nossa atenção. Outro ponto interessante, ao mesmo tempo que cresceu as pessoas com mais de 60 anos, pessoas de 10 a 19 anos também. A gente teve um salto gigantesco, de 26 para 46 pessoas, ou seja, foram 20 usuários a mais. Que reflexão que a gente traz em cima disso? Felizmente, o acesso à tecnologia, o acesso à internet, o acesso aos meios digitais está chegando para pessoas com deficiência mais jovens. A gente entende que, felizmente, pessoas que às vezes estão em lugares mais extremos, pessoas com deficiência que estão em lugares mais extremos, estão finalmente tendo acesso à tecnologia. A gente tem essa visão que as pessoas estão conseguindo entrar para esse fantástico mundo da internet, esse fantástico mundo da tecnologia mais cedo. Então, ver esse número aumentando, para a gente foi muito feliz, no sentido que a gente pensa, enfim, a inclusão digital das pessoas com deficiência está acontecendo efetivamente. Então foi um fator de muita felicidade para nós quando a gente viu esse número crescendo. E outro detalhe interessante, curioso, relacionado ainda à idade das pessoas que responderam esse ano, é que a gente teve um aumento das pessoas que têm uma faixa etária de 25 a 29 anos.
que foi o maior grupo respondente nessa edição, com 86 pessoas. Na outra edição, na segunda edição, foi o grupo de 30 a 34 anos. Então, é até interessante a gente olhar também por esse lado, que assim como teve esse movimento de mais pessoas de 10 a 19 anos, entrando para a tecnologia, a gente vê também essa questão dos jovens ali 25 a 29 também, se inteirando mais, fazendo mais parte, entendendo a responsabilidade deles, respondendo uma pesquisa dessa que serve de insumo, não só para nós, mas para todos, que a gente deixa os dados abertos, né, para quem quiser utilizar, e tá mostrando como sua navegação, como é a sua forma de usar a internet, para a gente ter um mundo cada vez mais acessível, né. Então foi bem interessante também ver essa mudança de 34 pra de 30 a 34 para 25 a 29. Vamos continuar nossa saga aqui de outros dados interessantes. Como eu disse, uma das nossas premissas muito importantes é a gente garantir o acesso, a gente garantir as respostas de pessoas da região norte, nordeste e centro-oeste. Por quê? A gente sabe que a forma de utilizar as tecnologias assistivas e até as próprias tecnologias assistivas que utilizam é muito diferente entre as regiões do Brasil. Aqui no sul e sudeste, a gente tem acesso mais facilitado, né? Quando a gente vai para o sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente tem mais escolas que recebem essas pessoas e abordam elas da forma mais tecnológica, da forma mais, vamos dizer assim, digital. Quando a gente vai para o norte e nordeste, infelizmente não acontece muito ainda isso. Então, é bem interessante, né, a gente ter essa proposta e a gente queria muito manter isso para essa edição também. E felizmente conseguimos. Se a gente ver, a gente teve um aumento pequeno quando a gente olha as porcentagens. Nós fomos de 31,85 para 32,09. Só que essa pequena porcentagem que aumentou ali de 31,85 para 32,09, olhando assim é pequena, mas se a gente levar em consideração que a gente aumentou de 427 respostas para 564, nós conseguimos manter a média, ou seja, a gente conseguiu manter a mesma proporção da anterior e crescer um pouquinho mais. Ou seja, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo de ter respostas efetivas de pessoas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Outro ponto interessante é que teve um aumento também no número de mulheres que responderam à pesquisa. A gente sabe que tecnologia, infelizmente, tem um ambiente às vezes um pouco tóxico, vamos dizer assim, onde as mulheres acabam sendo excluídas, não só na carreira, não só na profissão, mas às vezes até no dia a dia, né. E ver esse aumento de 35% para 35% das mulheres que responderam à pesquisa, que participaram, ficou muito bom, a gente ficou muito feliz com isso. Claro, nosso objetivo é ser o mais igualitário possível nas próximas edições. E ver esse aumento já foi indicativo que a gente está no caminho certo, que a gente está conseguindo fazer as perguntas certas, vamos dizer assim, para os locais certos, para incluir mais as mulheres também, ter essas respostas efetivamente. Continuando, outro detalhe agora falando um pouquinho sobre leitores de tela, né, como que foi de fato o uso dos leitores de tela. A gente teve alguns dados bem curiosos. O primeiro deles, o que mais chamou a nossa atenção, é que a gente teve, alguns anos atrás, poucos anos atrás, o lançamento de um outro leitor de tela para Android, que é o G-Shu. Esse leitor de tela é um leitor de tela chinês e que chegou, vamos dizer assim, no Brasil de uma forma muito presente. A gente nota que teve um aumento expressivo nos usuários dele. Foi nada mais, nada menos do que 255% de aumento. Ou seja, nós percebemos que, tipo, talvez a pergunta certa agora, talvez o que a gente deveria pensar é: a gente que testa somente com talkback, a gente está testando da forma certa? Será que, de fato, não chegou a hora de a gente já começar a testar com outros leitores de tela? Será que não chegou a hora da gente começar a ampliar, vamos dizer assim, esse olhar, né? Então, essa pesquisa, tipo, esse dado veio mostrando pra gente muito forte que talvez essas respostas chegou a hora de ser feita, né, essas perguntas chegou a hora de serem feitas, né. Outro ponto interessante, nós notamos uma redução na utilização do voice over.
Ou seja, se tinha um mito, vamos dizer assim, muito forte, que usuários de leitor de tela preferem iPhone, porque o iPhone é mais acessível. E não é verdade. E esse foi essa, né, pergunta, essa resposta, esse dado da pesquisa nos comprovou isso mais ainda. Esse inclusive o número de usuários de iPhone está caindo. Ou seja, mais do que nunca a gente tem que derrubar esse mito, a gente tem que desconstruir esse conceito, vamos dizer assim, que cegos usam iPhone, né, cegos usam Android, e muito. E aqui, sim, outro dado interessante também, reforçando essa questão do mobile, que a gente comentou sobre o Jexu, é que o talkback teve essa queda. Entendemos que essa queda do talkback, quando a gente olha os dados de forma ampla, poxa, se caiu os usuários de talkback, se caiu os usuários de iPhone, então realmente esses usuários estão indo para o Jexu. Né? Confirmou, vamos dizer assim, uma pergunta confirmou a outra, a resposta de uma pergunta confirmou a outra. Então, a gente teve essa visão com esses dados que realmente os usuários de talkback está caindo e que o Jexu está presente, vamos dizer assim, nos celulares de muitos deficientes visuais. Falando um pouquinho agora sobre leitor de tela desktop, leitor de tela para computador. Nós conseguindo a tendência, né, a gente vê que o NVDA está cada vez mais forte, o NVDA está crescendo cada vez mais, ele está cada vez mais presente nos computadores das pessoas com deficiência visual. Então foi um aumento de 3,5%, mas é um aumento expressivo, quando a gente para pensar no número de usuários, né, e a gente vê que realmente o NVDA é o leitor de tela mais utilizado no Brasil, seguindo a tendência mundial. Inclusive, um detalhe curioso, quando a gente fez a primeira pesquisa de usuários, em 2018, eh, aqui no Brasil o NVDA já liderava, né, ele já tinha essa tendência muito forte de ser o leitor de tela mais usado, quanto lá fora não. E quando a gente compartilhou esses dados, que a gente fez um depara com o pessoal da UEBN, conversando com eles mesmo e mostrou esses dados, eles falaram: "Nossa, que peculiar, né, tipo, o Brasil eh, ser diferente a esse ponto". E o legal é que o Brasil puxou a tendência mundial. Hoje, se a gente pega a pesquisa deles, o NVDA está dominando, né, e o Brasil já faz isso desde 2018, vamos dizer assim. Outro ponto interessante, além de ter uma redução nos usuários de iPhone, houve uma redução nos usuários de Mac também. É peculiar isso, né, porque a gente entende, geralmente as pessoas que gostam do Mac, gostam dele para o resto da vida e não, né, a gente percebeu que teve essa diminuição de 0,8% dos usuários de leitor de tela que utilizam Mac. O que que isso sinaliza para a gente? Talvez, claro, nós precisamos de testar para Mac, nós precisamos de testar para o Safari, mas talvez quando a gente precisar de priorizar um teste, nós vamos realmente priorizar o NVDA e o Voice over o Mac seja um item que na correria, por demanda do projeto, por necessidade, possa ser despriorizado. Mas, como eu sempre falo, se podemos testar, devemos testar. Outro ponto curioso, houve um aumento de 0,4% do uso do narrador, de 2 usuários para 5 usuários. Poxa, 5 usuários? É, mas teve um aumento, né. O que que isso chamou a atenção? Quem sabe futuramente, na nossa próxima pesquisa em 2024, nós não vamos ver esse número cada vez maior. Quem sabe, o narrador não vai se tornar, vamos dizer assim, como foi o Jexu para o Talkback. Então, por mais que seja um número pequenininho ainda, né, 5 pessoas, é necessário, é importante a gente manter isso no nosso radar, manter essa nossa, vamos dizer assim, compromisso, entre aspas, de futuramente a verificar cada vez mais, de aferir para ver se, assim como aconteceu com o Jexu e Talkback, acontece também com o narrador e NVDA. Ou seja, vamos ter que chamar a nossa atenção, vamos ter que mudar o nosso foco para incluir também o narrador no nosso pool, no nosso gama de ferramentas para testes, né. Por mais que por enquanto seja uma ferramenta, eh, como está aqui 5 pessoas que utilizam, né, de 564, ou seja, muita pouca gente, mas quem sabe o potencial dela para o futuro. Se ela está crescendo, se ela está aumentando, vale a pena a gente manter o olhar sobre ela, né. Mas hoje, se a gente fosse executar um teste hoje, não seria uma ferramenta que poderíamos utilizar para garantir a acessibilidade,
porque de fato são muitas poucas pessoas que utilizam, e uma coisa que eu sempre digo, a gente fazer acessibilidade, eh, para o narrador não é a mesma coisa de fazer acessibilidade para NVDA. Infelizmente, cada ferramenta, cada software tem suas peculiaridades, e a gente precisa de garantir abrangência para elas, né. Seguindo, falando um pouquinho agora sobre modelos de smartphones, falando um pouquinho sobre plataformas. Ponto interessante, quando a gente pega os modelos, uma das perguntas que a gente fez era qual era a marca e modelo do smartphone que a pessoa utiliza. E se tratando de iOS, os modelos que predominam são todos iguais ou inferior ao iPhone 8. O que que isso chama a atenção nossa? Por mais que os iPhones anteriores ainda recebam atualização do iOS, né, o sistema operacional teoricamente seria o mesmo, mas nós temos que considerar a capacidade de processamento, a capacidade de ferramenta, de hardware mesmo dessas ferramentas que eles estão utilizando, né. É bizarro pensar, mas na pesquisa anterior de 2020, o iPhone 3GS, que foi o primeiro iPhone, se não me engano, a ser lançado, ainda figurava na lista de iPhones mais usados. Então, às vezes a gente pensa: "Puta, eu vou fazer acessibilidade pensando no iPhone 13". Cara, mas se tratando de Brasil, você está acertando? Né? Esses dados mostram que não. Esses dados mostram que a gente tem muitos usuários de iOS e que esses muitos usuários de iOS, em sua grande maioria, estão utilizando iPhones que não são os mais recentes, nem 13, nem 12, nem 11, nem o X. Então a gente precisa de ficar atento com esse tipo de informação também. Ponto muito curioso se tratando de Android. O Moto G 5G foi o terceiro mais utilizado entre os Motorolas, enquanto o Samsung A01 Core foi o segundo mais utilizado na lista do Samsung. O que que isso representa pra gente? Que reflexão que a gente tirou em cima disso? Por incrível que seja, mas os usuários de Motorola possuem telefones mais modernos, ou seja, com Android mais recente, do que os usuários da Samsung. Esse dado por si só, ele não chama tanta atenção, mas quando a gente para para pensar que existe mais usuários da Samsung do que da Motorola, 5,6% a mais, chama muita atenção, porque a gente começa a pensar: "Puta, os usuários de Android, eles estão, sim, usando Androides mais antigos. Eles não estão com o Android 12 nem com o Android 11, eles estão talvez com o Android 10". E o que que isso impacta mais uma vez no nosso mundo de acessibilidade? As ferramentas que eu tenho para fazer acessibilidade em cada versão do Android vão sendo aperfeiçoadas. Então, por exemplo, uma grande mudança que nós tivemos alguns anos atrás. Até o Android 9, nós não conseguimos definir semanticamente um item como título na tela. A partir dele que foi possível fazer isso. E assim como essa mudança que impacta totalmente a acessibilidade, outras acontecem a cada versão nova. Ou seja, é muito importante nos nossos testes, nossa verificação de acessibilidade, considerarmos também se aquele recurso, se aquela forma que a gente está fazendo, sim, está compatível com os Androids mais recentes, que eu não posso deixar de utilizar os recursos novos, mas também garantir ali um fallback, vamos dizer assim, para versões mais antigas. Eu garantir que essas pessoas estão tendo acesso, eu garantir que essas pessoas estão tendo uma acessibilidade também razoável, mesmo utilizando um Android 8 da 8.1 ou algo do tipo. Beleza, vamos seguir em frente. Falando um pouquinho de navegação. Primeiro dado super relevante aqui, continuando na linha de mobile, tá? 61% dos usuários não deixam ligadas as dicas de navegação do leitor de tela. O que que é isso? Quando nós estamos navegando com o leitor de tela, ele dá algumas dicas para a gente. Por exemplo, se eu passo em cima de um componente que é um link ou botão, ele fala toque 2 vezes para acionar. Se eu passo em cima de algum slider, por exemplo, ele fala para mim: arraste para cima ou para baixo para alterar o valor.
E ele vai dando várias dicas assim para o usuário de como interagir com aquele componente. Qual a relevância disso? Nós temos uma possibilidade de, por exemplo, isso quem quiser ativar e validar, no WhatsApp você tem, quando você passa pela conversa, ele te fala, você, como dica ali de usuário, que você pode interagir com aquela conversa, ele fala alguma coisa tipo, eu não lembro exatamente a frase, mas ele dá uma frase personalizada. E a gente consegue personalizar essa dica de usuário para cada componente. E tem algumas, pessoas que pensam: "Puxa, aqui esse rótulo não tá legal", tipo, é um rótulo só escrito, por exemplo, "ok", que tá é muito subjetivo, não tá dizendo o que que esse ok vai fazer, mas eu coloco na dica de usuário aqui o que que vai acontecer. Então vou lá e coloco na dica de usuário, clique nesse ok para, sei lá, enviar uma determinada informação, X. Como a gente sabe que 61% dos usuários deixa essas dicas desabilitadas, ele vai se limitar ao ok, ele não vai ter acesso a essa dica de usuário. Logo, ele não vai ter acesso à informação complementar daquele botão, daquele link, daquele componente. Ou seja, isso para nós de acessibilidade significa que a gente jamais pode deixar confiar exclusivamente nessas dicas de usuário para passar informação para ele. A gente não pode confiar nessas dicas, por exemplo, para dizer que um item é clicável. Ah, não vou colocar aqui semântica de link e botão, porque o leitor externo já fala o toca duas vezes para ativar. Mas, poxa, se ele deixa 61% deixa desligado, ele não vai saber. Então, para ele vai ser só um texto comum. Logo, a gente vai estar deixando de passar informação, a gente vai estar deixando de fazer uma interface realmente acessível para eles. 72% utiliza o arrasto barra varredura para navegar pela tela. O que que é isso? É quando a gente já coloca o dedo na tela e puxa ele, desliza ele da esquerda para a direita. Quando a gente faz isso com o leitor de tela ativado, ele vai navegando objeto por objeto. E em navegar objeto por objeto, ele vai falando todas as informações que estão na tela. Qual a relevância disso? Às vezes tem algumas partes da tela, quando elas não estão preparadas para acessibilidade, que o usuário só consegue acessar se ele for explorando a tela, ou seja, se ele por acaso tocar naquele ponto da tela. Ele não faz essa navegação linear de item por item da tela. Ele tem que tocar ali em alguma parte aleatória da tela para conseguir ler aquele item. Como a gente tem esse número tão expressivo de 72% de pessoas que usam estritamente esse método de navegação, arrasto barra varredura, vão ser partes da tela que eles nunca vão ter acesso. Ou por mero acaso do destino vão ter acesso em algum momento. Logo, a gente sabe que a gente precisa de garantir o acesso utilizando esse método de navegação a todos os componentes da tela. Outro detalhe muito curioso, ainda em mobile, 2,7% de usuários de iOS não utiliza o teclado do iOS. Como assim? Qual a relevância disso? A gente às vezes tem a falsa premissa de pensar, puta, os usuários do iOS, todos eles vão usar o teclado do iPhone, né? É padrão, todos eles vão usar VoiceOver teclado do iPhone, mas não. E se até nesse cenário que costuma ser muito comum, nós temos essa divergência, né, de pessoas que não estão usando o teclado da Apple, quantas outras divergências a gente pode ter? Quantos outros cenários hipotéticos existem? Então, por isso é sempre importante a gente se questionar, a gente buscar entender o que os usuários estão fazendo, entender o que que eles estão utilizando de fato, para a gente fazer as validações de acessibilidade da forma mais assertiva. Para a gente buscar realmente esses hábitos de navegação deles, esses hábitos desses usuários, para a gente garantir acessibilidade para eles, conforme eles estão usando a tecnologia, e não como a gente tem a premissa, como a gente tem a imagem, como a gente tem a ideia, como a gente imagina que seja. Né, esse dado ele chamou muita atenção por isso, que a gente está tão acostumado a pensar nesse pacotinho, né, de usuário de voice over, ou sempre usa teclado Apple e boa, é isso. Não, não necessariamente. Temos aqui essa pequena porcentagem, mas de 2,7, mas para confirmar que isso não é realidade. Pode sim existir variações, e nós devemos pensar nelas também. Falando agora sobre navegação web, no computador, né, que a gente tem de interessante? Um costume que as pessoas têm, principalmente quem está começando em acessibilidade, é achar que o usuário de leitor de tela, ele sempre vai navegar utilizando o tab. As pessoas têm esse costume de pensar dessa forma, essa ideia. Mas não é verdade. Na verdade, a gente tem para navegar em uma tela 3 métodos.
o Tab, as setas e o que a gente chama de navegação rápida do leitor de tela. E a gente viu através desses dados, né, através dessa pesquisa, confirmando as nossas suspeitas, que somente 25,2% das pessoas utilizam Tab. O que que isso quer dizer? Mais do que nunca, se você está começando no mundo de acessibilidade, está começando no mundo de testes de acessibilidade, a gente tem que entender que, sim, testar com Tab é super, hiper, mega importante, porque ele contempla várias necessidades, além da visual. Porém, contudo, entretanto, eu não posso me limitar a ele. Eu necessariamente preciso fazer validações utilizando as setas também. Eu não posso me restringir ao Tab, porque o Tab, se for para esse mundo de leitor de tela, a gente entende que 25% só das pessoas que utilizam. O restante tudo utiliza a seta, outros meios de navegação. Né? Então, não vou testar com o Tab mais, porque é só 25%. Não. Lembre-se que essa pesquisa era focada em usuários de leitor de tela. Pessoas com deficiência física só têm o Tab para navegar. Ou seja, a gente está falando aqui de usuários de leitor de tela especificamente. Logo, o Tab é sim super importante de você testar, é super relevante você testar, só que se tratando desse público, ele não pode ser o único meio de teste. Ele também tem que abranger outros métodos. Outro ponto interessante: 71,1% das pessoas utilizam o Chrome, mantendo a tendência também entre as pessoas, né, que não são usuários de leitor de tela. Ou seja, a gente sempre fala: eu quero começar com teste de acessibilidade. O que que eu começo? NVDA, Chrome e Windows. É o pacote básico. Vai existir variações? Com certeza sim, como a gente comentou ali no caso do mobile, que até surpreendeu, né, a gente tem aqueles 2% que não usa o teclado da Apple. Mas, se pensando em básico, o pontapé inicial, Chrome, Windows, NVDA, sempre vai ser a combinação. Dado curioso, nós tivemos um aumento dos usuários que preferem acessar uma página, uma determinada página ou aplicação, pelo computador do que pelo smartphone. Não, a gente não sabe, né, não conseguimos ter visão, não conseguimos entender se isso reflete uma diminuição da acessibilidade no mobile, mas, seria um indicativo, né, seria um ponto a ser questionado. Porque de fato houve essa diminuição na contramão de tudo que a gente vê que o mundo está cada vez mais mobile, as pessoas estão cada vez mais acessando aplicações pelo mobile, pelo mobile. E aí a gente vê entre os usuários de leitor de tela que a tendência está sendo ao contrário, né, está aumentando o acesso pela web do que pelo mobile. Isso significa que ou as aplicações mobile estão mais inacessíveis, ou as aplicações web estão mais acessíveis. Não sabemos, mas é um ponto de atenção também bem curioso, bem interessante, que a gente precisa refletir em cima dele para a nossa comunidade de acessibilidade, para a nossa cultura de acessibilidade, extrair essa informação futuramente. Bom, esses eram os dados que eu tinha para compartilhar com vocês, dos nossos usuários, da nossa pesquisa, essas mudanças que nós tivemos da versão 2 para a versão 3, né. Tem bem mais informações interessantes na pesquisa, vale a pena se você é um profissional de acessibilidade, se você gosta do tema de acessibilidade, acessa o site, dá uma navegada, lê os dados que, a gente disponibiliza todos os dados de forma bruta lá, então você pode ir lá navegar por todos eles, os resultados. Tem bastante coisa legal, tem bastante ideias interessantes, itens que a gente precisa de trabalhar, refletir, né, para a gente sempre garantir essa acessibilidade pensada no usuário, né, e não acessibilidade pensada no que a gente acredita que seja certo. Nós da NTT nós temos isso muito forte dentro de nós, que a gente tem que pensar na acessibilidade da forma técnica, seguindo a WCAG, seguindo todas as normas de acessibilidade, mas nós temos que pensar principalmente no usuário. Ele que vai consumir essa informação. A gente não é suficiente a gente ter uma tela 100% compatível com a WCAG, se as ferramentas que o usuário está usando naquele momento, precisam de algum ajuste a mais, precisam de algum detalhe a mais para de fato ser acessível para ele. E com a pesquisa a gente justamente vai nesse sentido, de entender o usuário, de entender o que ele precisa, de levar a solução que vai de fato trazer autonomia, que vai de fato trazer o conforto, que vai de fato trazer a segurança dele na navegação, que vai de fato garantir que ele tenha acessibilidade conforme ele merece, né. Então é muito importante usar essas pesquisas, usar esses dados, para a gente enxergar o usuário como ele é.
né, e não como a gente imagina que ele seja. Então, se quiserem acessar, está lá em estudoinclusivo.com.br ou estudoinclusivo.com, ambos vão dar na mesma homepage, e lá você tem o relatório da primeira pesquisa, da segunda pesquisa e da terceira pesquisa. Então fiquem à vontade para explorar, né, nós da NTT temos orgulho em compartilhar esses dados, porque a gente pensa em fazer realmente um mundo mais acessível, né. A gente levar acessibilidade para os 4 cantos e fortalecer cada vez mais o acesso dos usuários. Se quiserem entrar em contato comigo, linkedin.com/in/Bruno Welber, só entra lá, estamos lá, vamos se conectar, ou pelo WhatsApp e Telegram também, fiquem à vontade em chamar caso queira.